Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre ecologia, mas vai ser uma parte mais introdutória para a gente entender alguns conceitos, tá? Então a gente vai começar estudando um pouquinho, né, o que é ecologia, entendendo um pouquinho o que é isso, tá? Então eu coloquei aqui, ó, que ecologia é o estudo do ambiente. Mas como assim o ambiente? Bom, no ambiente a gente tem animais, a gente tem plantas, a gente tem o solo, a gente tem a água, tudo bem? Então ecologia vai ser o estudo de todos os seres vivos e da interação deles com o meio físico, tá? Com o meio ambiente onde eles estão inseridos em determinado local, tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que saber são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Qual é a diferença, né? O que são cada um deles? Então vamos entender. Os fatores bióticos, então bio, né, vem de vida, são os seres vivos e todas as relações entre os seres vivos, tá? Então, toda vez que eu tiver um ser vivo e eu tiver uma relação entre eles, então, por exemplo, pode ser dois indivíduos, tá? E eles vão brigar por um território. É uma interação, são fatores bióticos. Eu tenho uma planta e uma lagarta que está comendo a planta. São relações entre os seres vivos, então são relações de fatores bióticos, beleza? Os fatores abióticos a gente vai tratar então o meio físico, tá? O espaço onde aqueles animais estão inseridos, onde aquelas plantas estão inseridas, um rio, a temperatura, tá? A gente também pode encontrar os fatores abióticos como biótopo, tá? Então, biótopo é o meio físico, são os fatores abióticos. Então, pode ser, por exemplo, a temperatura, pode ser, por exemplo, a salinidade, pode ser, por exemplo, o pH. Tudo isso aqui que eu coloquei são fatores abióticos, tá? São fatores que estão no meio físico. Então, esses fatores vão compor o biótopo, tudo bem? Eu tô colocando biótopo porque mais pra frente, quando eu for falar de outros conceitos, eu vou voltar nessa palavra, tá? Então, por isso que eu já tô apresentando para vocês agora, para vocês terem um conhecimento do que é esse biótopo que a gente vai falar, tá? Próximo conceito é o conceito de hábitat, tá? Então, quando vocês ouvem, tem um hábitat que vive um certo animal, ou então uma espécie só vive em um certo hábitat, o que é isso, tá? Local onde vive uma espécie. É isso, tá? Também tem os fatores que são importantes, são determinantes para a sobrevivência daquela espécie. Então, o hábitat, além de ser o local onde uma espécie vive, ela também tem que apresentar os fatores que permitam essa sobrevivência, a reprodução dessa espécie, tudo bem? Isso vai ser o hábitat. Mas e nicho ecológico? Porque a gente acha que é muito parecido. Vamos entender. O nicho ecológico são as interações dessas espécies com o hábitat onde ela está inserida, onde ela vive. Tudo bem? Que são também fatores necessários para a sua sobrevivência. Então vamos entender. Hábitat é o local onde eu vivo. Nicho ecológico são as interações que eu tenho com aquele local onde eu vivo. Tudo bem? Então, hábitat é a floresta onde eu vivo, por exemplo. Vamos pensar que eu sou um macaco. Então, o hábitat onde eu vivo é a floresta. O meu nicho ecológico vai ser qual tipo de fruta eu me alimento, qual tipo de árvore eu costumo andar, qual tipo de reprodução que eu tenho naquele local, eu escolho um local para reproduzir ou não, eu escolho um local para dormir ou não, tudo bem? Então, tudo isso que eu tô falando, alimentação, moradia, reprodução, tudo isso é o nicho ecológico, tá? É o meu papel naquele local onde eu vivo, tudo bem? Quais são as interações que eu vou ter? Isso é o nicho ecológico. Hábitat é simplesmente o local onde eu vivo, ok?
Do lado de cá, eu coloquei um pouquinho sobre o princípio de Gauss ou exclusão competitiva. O que é isso, né? O que significa esse princípio aí? O que acontece? Eu tenho duas espécies vivendo no mesmo nicho ecológico. Então, vamos lembrar. Nicho ecológico é o papel que aquela espécie exerce no hábitat onde ela está. São as interações que aquela espécie tem com o hábitat onde ela vive. Então, vamos pensar. Se eu vivo no mesmo local que outra espécie, eu me alimento da mesma coisa, eu uso o mesmo local para me reproduzir, eu uso o mesmo local para me abrigar numa chuva, numa tempestade, num dia de muito sol. O que vai acontecer? Eu começo a ter uma competição muito acirrada. Então, eu vou colocar aqui, ó, competição acirrada. Então, a minha competição, ela fica muito forte. E aí, o que acontece? Eu tenho 3 possibilidades que podem acontecer com uma dessas duas espécies, tá? Normalmente, desculpa, é a espécie que fica mais fragilizada, tudo bem? Ou então que tem alguma desvantagem. Então, ela pode entrar em extinção. Então, uma dessas duas espécies vai brigar muito pelo ambiente, pela alimentação, pelo abrigo ou pela reprodução, tá? Então eu vou brigar muito, eu vou competir muito por aquilo e eu vou extinguir uma das espécies. Então uma das duas espécies, elas entram em extinção e deixam de existir, tá? Pode acontecer, por exemplo, de uma das duas espécies migrar. Então ela vai entender que aquele local onde ela está não dá mais para ela. Ela não consegue mais competir, ela não tem força para brigar por aquele nicho ecológico. Então ela vai migrar para um novo hábitat, tá? Então ela vai migrar para um novo local onde ela ocupe o mesmo nicho ecológico de antes, tá? Porque pode ser que nesse novo hábitat eu não tenha uma espécie que compita, que vai competir comigo, tá? E assim eu consigo manter esse meu nicho ecológico, beleza? E por último, eu posso mudar de nicho ecológico. Então, eu vi que não vai adiantar nada eu ficar brigando, que eu não tenho mais forças, que eu não vou conseguir ganhar essa competição. O que eu faço? Eu mudo o meu nicho ecológico. Eu sei que eu consigo me alimentar de alguma outra fruta, de algum outro alimento, de alguma outra planta ou até algum outro animal, tá? Então eu não preciso me manter naquele nicho ecológico e continuar nessa competição, já que eu posso perder. É muito mais fácil eu mudar o meu nicho ecológico, eu falar, não, eu vou me alimentar de outra coisa, ou eu vou morar num outro lugar, né? Ocupar um outro abrigo dentro do mesmo hábitat, e só mudar o nicho ecológico. Tudo bem? Então, isso é o princípio de Gauss, tá? É essa competição acirrada entre duas espécies que ocupam o mesmo nicho ecológico e elas podem tomar esses 3 rumos, então. Beleza? Eu vou trocar a lousa para a gente tratar de alguns outros conceitos da ecologia. A gente já se fala, só um minutinho. Lousa pronta? Vamos continuar, então. Primeiro conceito que eu coloquei aqui para vocês é o conceito de população, tá? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vai ser encontrado em um determinado local, tá? Todos esses conceitos que eu coloquei aqui são conceitos que a gente vai utilizar em várias áreas, em várias aulas da ecologia, tá? Então, daqui para frente, eu vou acabar usando várias vezes esses conceitos e é importante que eles fiquem guardados já, que eles fiquem bem absorvidos aí, para a gente não ter que ficar repetindo várias vezes sobre eles, ok? Então, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vão viver em um determinado local. Tudo bem? E aí, depois a gente vai ter comunidade ou biocenose, tá? Estão utilizando bastante essa palavra hoje em dia, tá? Biocenose. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre biocenose, eles estão falando sobre as comunidades, tá? E o que é, então, uma comunidade ou uma biocenose? É um conjunto de diferentes populações. Então, a população é um conjunto de indivíduos
e uma biocenose é um conjunto de diferentes populações. Tudo bem? Então, são várias populações de espécies diferentes que vivem em um determinado local, ok? Ecossistema. Lembra que eu falei que era para guardar a palavrinha biótopo, que eu ia utilizar lá depois? Pois bem, chegou a hora de utilizar essa palavrinha então. Ecossistema vai ser a biocenose, então vai ser a comunidade, o conjunto de diferentes populações, mais o biótopo. Vocês lembram o que era o biótopo? Biótopo é o meio físico, tá? São os fatores abióticos que estão ali no ambiente. Então, as comunidades, então o conjunto de diferentes populações, mais o meio físico em interação, então a interação das comunidades, das populações com o meio físico, a gente chama de ecossistema, ok? Então, ecossistema é a interação entre os indivíduos, entre as populações e entre esses seres vivos e o meio ambiente, o meio físico, tá? Então, com o solo, com a água, com a temperatura, com a chuva, tudo bem? Então, isso é um ecossistema, beleza? Bioma. Bioma é um conjunto de ecossistemas. Então, um bioma ele vai ter várias comunidades, várias populações, vários fatores abióticos, tudo bem? Então, vários ecossistemas que têm uma interação entre si, a gente chama de bioma, tá? Eu coloquei aqui uma setinha falando sobre os ecótonos. Vocês podem encontrar também como ecótone, tá? Ecótono ou ecótone, ok? É uma faixa de transição entre os biomas. Então, pensa comigo. Eu tenho um grupo de ecossistemas que vive aqui, um grupo de ecossistemas que habita aqui. A transição entre esses dois biomas, tudo bem? Eu vou ter uma alta biodiversidade, porque eu vou encontrar parte da diversidade de um bioma, parte da diversidade do outro bioma, numa faixa de transição entre esses dois locais. Tudo bem? Isso é um ecótono, é essa faixa de transição, então, entre os biomas, ok? Com uma alta biodiversidade. Eu coloquei aqui embaixo a definição de biodiversidade. É a variedade de vida de um local. Então, eu junto a variedade de um bioma com a variedade de outro bioma numa faixa onde eu tenho uma alta diversidade ou uma alta variedade de vida naquele local. Isso é a biodiversidade. Ok? E por último, eu coloquei então a biosfera, que seria o conjunto de todos os biomas. Então, quando eu falar biosfera, normalmente a gente está falando da Terra como um todo, do globo, ok? Porque é essa Terra que vai unir ou que vai comportar ali todos os biomas, todos os ecossistemas, todas as biocenoses, todas as populações. Tudo bem? Então, biosfera seria o máximo, tá? E a partir da biosfera a gente consegue ir reduzindo e entrando em caixinhas, né? Como se fossem caixinhas ali específicas dentro da ecologia. Tudo bem? Eu vou trocar a lousa para a gente falar sobre mais dois conceitos, ok? E aí a gente encerra a nossa aula. Espera um pouquinho. Lousa pronta, nosso último conteúdo da aula de hoje. Então eu coloquei aqui para vocês sobre fragmentação de hábitat e corredores ecológicos, tá? Vamos entender um pouquinho como essas duas coisas funcionam. A fragmentação de hábitat, ela vai acontecer por ações antrópicas, então ações dos seres humanos sobre o meio ambiente, tá? Que vão gerar uma fragmentação, fazendo com que as populações que existem naquelas regiões, elas fiquem divididas, tornando difícil o cruzamento dessas populações, tá? Então, essas ações antrópicas podem ser na construção de rodovias, pode ser no plantio, tá? Então, assim, tudo isso vai gerar uma mudança naquele local onde vai ser inserida essa nova construção por ação antrópica, tá? E aí, o que acontece?
a gente vai pegar uma população e vai dividir ela, porque a gente vai passar, por exemplo, vai fazer uma plantação, vai fazer uma rodovia no meio da onde essa população habitava, né? No meio da onde ela vivia ali. E isso vai gerar uma fragmentação no ambiente onde ela morava, no ambiente onde ela vivia ali, certo? Então, essas questões, né, de fragmentação de hábitat, elas vão gerar algumas coisas, como, por exemplo, a redução do fluxo gênico. Se uma população ficou de um lado e a outra população ficou de outro, como é que elas vão se encontrar para cruzar e gerar descendentes, tá? Então, eu vou ter uma redução no fluxo gênico. Eu não vou conseguir ter esse contato com vários indivíduos para reproduzir, tudo bem? Essa redução no fluxo gênico vai gerar também uma redução na diversidade genética, uma vez que eu tenho menos parceiros para me reproduzir. Com isso, eu vou diminuir a minha diversidade genética, porque eu vou ter menos contato, né, com indivíduos, então isso vai reduzir essa variabilidade genética, essa diversidade genética. Com isso, acaba tendo uma redução da biodiversidade daquele ambiente, onde foi fragmentado. Tudo bem? Outra causa, né, dessa fragmentação de hábitat é o que a gente chama de efeito de borda, tá? Esse efeito de borda é o efeito dos locais onde foram fragmentados sobre os locais que ainda estão preservados, tudo bem? Então, eu tenho uma menor interação dos meus indivíduos, eu tenho alterações nos hábitats, porque eu vou ter uma modificação de todo aquele sistema, de todo aquele ambiente, tudo bem? Então, isso vai fazer com que o meu hábitat se altere, tudo bem? E isso também vai afetar a distribuição das minhas espécies, a distribuição das minhas populações e a abundância que ela existia ali antes, tá? Porque se eu tinha uma população grande e essa população foi dividida numa fragmentação, eu vou afetar a abundância desses indivíduos naquele determinado local, tá? Uma forma de tentar amenizar essa redução, né, da biodiversidade, esses efeitos de borda que acontecem, essa divisão, essa diminuição da minha população naquele local, são os corredores ecológicos, tá? Que são áreas de ecossistemas florestais que são viáveis para a conservação da biodiversidade daquele local específico. Ele vai ter a função, então, de reduzir a fragmentação que aconteceu naquele local, conectando as áreas que são protegidas, né? Porque eu não posso simplesmente devastar tudo, eu tenho que proteger alguns locais para manter a minha biodiversidade ali. Esses corredores ecológicos, com certeza vocês já viram fotos, né, de locais lá de fora, onde eles fizeram uma rodovia e por cima da rodovia tem tipo uma ponte assim, toda coberta de grama, né, com algumas árvores, alguns arbustos, onde os animais podem atravessar a pista, né, por cima dessa ponte. Isso seria um tipo de corredor ecológico, tudo bem? Só para vocês terem um exemplo para pensar nisso aqui. Esses corredores ecológicos, então, eles ajudariam a facilitar o fluxo gênico, porque se eu consigo me conectar com uma área que está aqui, eu consigo conectar esses indivíduos para ter reprodução. Se eu consigo fazer esse intermeio aqui, de que o indivíduo chegue daqui para cá ou de lá daqui para lá, eu aumento o meu fluxo gênico, que é o que estava sendo reduzido com a fragmentação de hábitat. Eu vou ajudar na dispersão de semente. Pensa, um animalzinho ele come aqui, ou então gruda na patinha dele aqui a sementinha de uma árvore. Ele vai caminhar para um outro ambiente, ele ajuda a dispersar essas sementes por todo o caminho. Com isso eu consigo fazer o quê? Recolonizar áreas que antes estavam com uma abundância ou uma distribuição afetada dessas espécies, tanto para espécies animais quanto para espécies vegetais. Se esse espaço tinha ficado antes defasado por conta de uma diminuição de uma população ali,
Com esses corredores ecológicos eu consigo facilitar esse transporte, esse caminho até lá e fazer com que essa área seja recolonizada. Tudo bem? Então, assim, a ecologia ela traz muito essas questões, né, de conservação do ambiente, de melhoria de vida, melhoria de qualidade de vida naquele ambiente, tá? Então a gente vai falar muito desses conceitos de população, biocenose, biótopo, ecótono, ecossistema. A gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas para entender como é que acontece essas relações, essas interações entre os seres vivos e dos seres vivos com o meio físico. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!